Olá, seja muito bem-vindo à programação da TV DD, seja muito bem-vindo à Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente disponibiliza uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando a cultura, valorizando os bons conteúdos e valorizando você. O tema da nossa conversa hoje, dessa quinta, o tema é uma pessoa, na verdade, que é a Vitória Andrade. Nós vamos falar sobre uma nova cena da poesia no Ceará. Dou as boas-vindas à Vitória. Prazer recebê-lo, já acompanho você nas redes sociais. Você, poeta, escritora e autora do A Poesia Tem a Força de um Útero. E eu queria começar explicando o título do livro e lhe dando as boas-vindas nessa casa, que é uma casa de arte. Muito obrigada, fico muito grata pelo convite. É uma honra, né? E acho muito importante a gente ter esses movimentos, nessas trocas de literatura, essas trocas afetivas literárias, poéticas, acho muito importante. A Poesia Tem a Força de um Útero nasceu de um poema, o título, né? E, inclusive, está aqui atrás, a poesia nasceu quando a mulher pisou na terra, né? Eu não pensei num título assim, ele só veio como um presente. Eu estava escrevendo esse poema e ele veio na minha cabeça, a poesia tem a força de um útero, e não saiu mais, né? E depois começou a reverberar em mim de outras formas, e depois tudo faz sentido, né? Porque a gravidez da minha mãe, quando ela me teve, foi de risco, e daí envolve também questões de abusos, né? Que tantas mulheres passam. E o título remete a essa força mesmo, né? Que nós já nascemos com ela, né? Agora, eu acho que a sua geração, ela tem mais força do que a minha geração. Talvez pela questão da comunicação, que vocês se comuniquem mais, mas vocês são mais, quando digo vocês, os representantes da sua geração, que também está ali, representado ali nos vendo, e são mais ousados e mais livres do que nós fomos. Eu queria saber se você concorda com isso. Eu sinto que a nossa cena atual está sendo realmente mais ousada, porque a gente está tentando se livrar desse estereótipo todo, dessas amarras que a sociedade coloca na gente, principalmente os jovens, né? Eu sinto que tem muita gente, eu vejo muita gente jovem escrevendo e mostrando e se rebelando. Então, eu concordo sim, né? Eu comecei a escrever muito cedo e comecei a frequentar os saraus muito cedo, muito retraída ainda, muito tímida, mas depois que eu comecei a receber apoios de pessoas que estavam no mesmo lugar que eu, né, com a mesma idade, e até pessoas mais velhas também, porque quando eu comecei, o ambiente que eu estava frequentando era todo de pessoas mais velhas que eu, né? Mas quando eu comecei a notar que tinham pessoas da minha idade, pessoas que escrevem, pessoas que estão lá presentes, eu comecei a ver que eu também estava inserida naquele ambiente, né? Mas você falou que percebe muita gente, né, escrevendo, se manifestando. Você é um caso à parte? Você é um ponto fora da curva? Ou existe um movimento aí nascendo e que a gente ainda não percebeu que ele existe? Existe, e ele está resistindo e existindo por aí. Tem muita gente massa na literatura. Tem a Mica Andrade, tem a Letícia Bailante, acho que é assim o sobrenome dela no Instagram, né? Aí você não está falando de Ceará, você está falando de... Aqui do Ceará. De rede. Do Ceará. Certo. Tem a Nayana Iris, tem a Karen de Alencar. Então, tem muita gente jovem fazendo literatura, né? E mostrando para que veio mesmo, assim. Porque, além de o ambiente ser todo majoritariamente composto só de homens, né? É um ambiente machista, a literatura, tem muita mulher querendo discordar de tudo isso, né? Querendo mostrar que, não, eu faço literatura, eu sou jovem, eu posso mostrar o que eu escrevo, eu sou capaz, e não sou só eu, né? Tem outras também. Tá, que então, bom, né? Que bom. Você sabe da importância de se tratar um movimento geracional como movimento? Porque, por exemplo, se Belchior, Fagner, Ednardo, mesmo que eles não aceitem esse nome, já tenham dito inúmeras vezes que o
tal pessoal do Ceará não existiu enquanto movimento, era só assim, olha aquele pessoal ali do Ceará. Embora eles já tenham dito isso, tratar um movimento geracional como movimento é importante, para que esse rótulo seja de fácil absorção das pessoas. E eu digo isso que é importante, não só por vocês, mas porque se um artista ou um artista faz desse movimento algo publicitário do ponto de vista de dar publicidade, de dar comunicação, ele influencia outros. E a aspiração do jovem não pode querer só ser jogador do Real Madrid. Não pode querer só ser gamer ou youtuber. Esses movimentos de produção de conteúdo forte e que fica consistente, ele é importante para gerar desejo em uma geração de produzir também. Então fica aqui a minha sugestão para que vocês se unam enquanto movimento e tenham nosso apoio aqui para gravar, enfim, para gerar esse conteúdo de qualidade. Com certeza. Eu acho que, principalmente nessa nossa era de internet, de muita informação, muitas pessoas gerando conteúdo, isso acaba influenciando outras pessoas, né? Eu comecei mostrando o que eu escrevo, não os poemas, mas contos, né? E fui influenciada pela Cadantas, né? Que é uma escritora cearense também. E daí ela me influenciou a criar um blog. Ela tinha um blog e me influenciou a criar um blog, o Deleite em Linhas, onde eu publicava contos eróticos. E depois disso, comecei a publicar no Instagram também. E muitas pessoas já vieram falar que foi um meio delas criarem também. Então, é um movimento mesmo, né? É uma forma de você acabar influenciando outras pessoas com a sua arte, com a sua escrita. E, enfim, eu acho muito importante a gente se unir, não ficar só naquela zona de conforto, individualista, né? Você tem noção do seu papel público? Com 20 anos de idade, quase 21? Eu comecei muito jovem, né? Comecei a frequentar os saraus com 16 anos, né? E comecei a me considerar escritora depois que eu publiquei meu primeiro livro solo, né? Já fiz parte de algumas publicações de antologia, organizei uma antologia também, mas eu sinto que eu estou sempre me reinventando, né? A Vitória de hoje não vai ser a mesma de amanhã. O que eu escrevo hoje, provavelmente amanhã talvez eu não concorde com alguma coisa, ou queira mexer, ou queira mudar. Então, eu acho que o meu papel aqui, enquanto mulher, enquanto escritora, está sempre mudando, né? E reverbera de formas diferentes, em mim, em outras pessoas, de uma forma assim, geral mesmo. Sobre reverberar em outras pessoas, quando você começar a se tornar, uma palavra que eu não gosto, mas vou ter que usar porque é da moda, influencer, do ponto de vista, claro, de influenciar comportamento. Como é que isso vai ficar na sua cabeça, na sua atuação? É um paradoxo, né? Porque é bom você influenciar as pessoas, só que ao mesmo tempo você fica sempre com o pé atrás, porque você de uma certa forma está sendo exposto, então tem toda essa questão. Mas em relação, você falou influencer, né? Eu lembrei da palavra empoderamento, né? Que muita gente deturpa essa palavra, né? E está muito banalizada. E a Joyce Beth, acho que é assim o sobrenome dela, ela tem um livro que ela fala o que é empoderamento e como o empoderamento realmente está sendo muito banalizada, a palavra, né? Então, quando você fala de empoderar, não é eu postar um poema no Instagram ou uma foto erótica que eu vou estar influenciando outras mulheres a fazer isso. Não é assim que funciona o empoderamento. O empoderamento é uma luta coletiva. Então, se eu influenciar uma mulher, não vai ser um empoderamento. Agora, se eu juntar muitas mulheres, muitas pessoas naquele movimento, eu estarei sim influenciando, né? Claro que tem muitas questões envolvidas, mas eu acredito no empoderamento dessa forma. Quando eu comecei a acompanhar ali você no Instagram, eu vi que você tinha talento, vi isso logo de imediato, e aí fiquei observando a forma, a ousadia, principalmente a ousadia estética, corpo, que é uma coisa que você
trabalha muito, e eu fiquei pensando quem era a Vitória real, né? A pública tem aquela ousadia, aquela estética ali provocativa, digamos assim, e quem seria a Vitória? Seria tímida? Seria... Porque isso é absolutamente comum, você criar personagens para fora, diferente de você, e você entregar o conteúdo para aquele personagem, né? Como é que é você e suas contradições públicas e privadas? O ser humano e suas contradições, né? Sempre, né? Sempre. Eu tenho uma relação muito forte com o corpo, porque também paradoxal, porque ao mesmo tempo que a gente tenta amar o nosso corpo, a gente também o odeia. Por muitas questões machistas, patriarcais, questões mesmo assim, pessoais da vida. Então, é uma eterna contradição. É uma eterna contradição do que a gente está vivendo, do que a gente vê. Desculpa, mas você administra bem essa contradição? Oi? Você administra bem essa contradição? Terapia, muita terapia. Inclusive, recomendo para todos. Mas eu gosto muito do erótico, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a Hilda Hilst, né? É a minha escritora favorita. E ela mistura muito o erótico com o existencial. E eu tento trazer isso para a minha poesia, né? Ao mesmo tempo que eu falo do corpo, dos desejos da mulher, do nosso direito de sentir desejo e não ser julgada por isso, eu também falo da questão melancólica do corpo, enquanto ser vivo mesmo, sabe? Então, assim, recebi várias críticas das minhas fotos, claro, né? As pessoas sempre vão criticar você fazendo certo ou não, mas eu sinto que eu consegui administrar porque eu simplesmente não me importo com o que as pessoas falam, né? Então, é isso. Tem um querido amigo que diz que o importante não é ter coerência, é ter consistência. Então, se não é coerente para os olhos de alguém, paciência. Mas se tem uma consistência do porquê, esse é o caminho. Sabe dizer o porquê? É por isso. E houver consistência nisso, está resolvido. Eu acho muito legal a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes ele é evitado. Ele é muito boicotado, o assunto do corpo feminino, né? E as fotos que eu posto, os poemas que eu escrevo, não é para, aquela menina, ela quer se mostrar. É claro que a gente acaba se mostrando de alguma forma, né? Mas eu toco muito na tecla de que o nosso corpo, né, corpo de mulher, ele precisa ser naturalizado do jeito que ele é. Do mesmo jeito que um homem tira uma camisa e não é julgado por isso, eu também poderia tirar minha camisa e não ser julgada por isso. Porque, cientificamente, as nossas mamas são iguais, praticamente, né? Muda o tamanho. Mas se eu sair na rua sem uma camisa, eu corro o risco de ser assediada, né? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque as minhas fotos, assim, e o que eu escrevo é mais para ser naturalizado o meu corpo de mulher, né? É para as pessoas saberem que eu posso falar sobre desejo, sobre tesão, sobre a vontade da mulher, sobre o que ela sente, sobre o que ela anseia, entendeu? Uhum. Você fala para quem quando você escreve? Já me perguntaram isso e me perguntaram se eu escrevo para os homens também. Eu escrevo primeiramente para as mulheres, as minhas, mas eu também escrevo para os homens, porque eu não acho que é possível uma revolução feminista sem o diálogo com os homens, né? Tem um livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo, que eu acho uma leitura essencial, em que ela fala que não é possível sem a gente dialogar com os homens, sem a gente ter aquela conversa, olho no olho, e falar, não, você está errado aqui, você está certo ali, vamos desconstruir essa parte, entendeu? Então, eu acho importante. É claro que é importante também a pessoa estar disposta a aprender, né? Não adianta só uma mulher querer ensinar. Isso não tem nada a ver com a mulher precisa ensinar tudo para os homens, não é nada disso. É realmente ter o diálogo, né? Quem são suas influências? Quem mais você lê hoje em dia? Hilda Hilst é a minha poeta, inclusive ela está na epígrafe do livro, né? Coloquei uma frase dela de um poema em que ela fala costura o infinito sobre o peito. Eu acho muito, muito forte. Leio muito também a Matilde Campilho, que é uma escritora portuguesa. Ela não se considera poeta, inclusive o último livro dela foi de prosa, mas o primeiro foi de poesia, então me influencia muito.
A Lídia Fagundes Telles, Virginia Woolf também. Tem muito escritor de texto, digamos, romantizado, que tem poesia lá dentro, mesmo não tendo métrica, ou mesmo não tendo a intenção muito explícita da poesia, né? Cecília Meirelles é uma, quando escreve Uma de das forma minhas favoritas contínua, também. não tem como se livrar da poesia, né? E isso é uma característica, eu vejo muito isso no latino-americano, mas eu também não sou tão conhecedor. Meu escritor predileto é o Saramago, sempre foi. Adoro. E que não tem uma... Assim, tem poesia, mas não tem o brilho de um evangelho segundo Jesus Cristo. O brilho dele está na ironia, né? Na ironia, no sarcasmo. No sarcasmo, exatamente. Sim, mas quem mais? Alejandra Pizarnik, não sei se você conhece. Não. É uma poeta argentina, foi uma poeta argentina. Ela mistura muito isso do corpo, mas no corpo no sentido mais íntimo, no âmago, né, da coisa. E ela fala muito de questões existenciais, melancólicas, me inspira muito. A Euridice Fontella também, Euridice Fontella, Alejandra Pizarnik. E acho que as que mais me inspiram são essas, mas claro que existem muitas outras. O meu escritor favorito é o Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros, o Drummond também, adoro o Drummond. Eu estou preso na literatura da ciência política, então eu preciso de um tempo para depois sair e refrescar. Então, Adriano Moreira, que é também um português, mas é função do Estado. Eu pretendo sair disso em janeiro de 2023, se der tudo certo. Vai dar. O que você ouve? Eu escuto de tudo, gente. Escuto de tudo, mas eu cresci escutando Cazuza, Engenheiros do Havaí. Inclusive, meu presente de 6 anos de idade foi um CD do Cazuza. O tempo não para. E você tem uma ideologia para viver? Eu tenho, do jeito que dá certo, porque está sempre mudando, né? Mas, no momento, e eu acredito que eu quero continuar na minha luta a favor das mulheres, a favor das mulheres na literatura, contra qualquer forma de submissão, né? Contra qualquer desgoverno. E é isso, compartilhamos da mesma ideologia, né? Quando falamos desse tipo de assunto. Acho importante trazer isso também. Como foi a produção do livro? Como foi assim o ponto final? Você disse tudo o que queria dizer? Ou disse assim, eu tenho que parar aqui porque senão eu não termino? Foi estruturado? Foi coletânea? Como foi conceber um livro? Na verdade, esse livro ele seria bem curtinho, né? Mas eu quis construí-lo com vitórias de fases diferentes. Então, tem vitória de quando começou a escrever, tem vitória no meio, tem vitória no fim, tem a vitória de agora, que está sempre se construindo, se desconstruindo, se reinventando. Então, eu quis colocar várias vitórias, várias versões de mim nesse livro, né? Tem textos que hoje em dia eu olho e não gosto, tem textos que eu hoje em dia olho e não concordo com eles, talvez, não consigo me reconhecer com a vitória de hoje em dia, mas eu sinto e defendo que eles são necessários, né? Porque eles construíram tudo o que eu sou hoje, né? Eu sou resultado de todas essas vitórias. E eu acho importante ter registrado aqui, né? Então, o livro é dividido... não em partes, inclusive foi proposital essa quebra de... Continuidade? Isso, continuidade, esse padrão, né? Que muitas pessoas escrevem com uma construção bem reta, né? Bem linear. E aí eu quis deixar bem misturados os textos, até mesmo propositalmente para as pessoas se confundirem e se reconhecerem naquilo também, né? Tem algumas atitudes da gente, algumas coisas que perduram, que continuam, mas outras não, né? E a gente acaba se livrando de muitas delas, mas é importante tê-las aqui. Você fala em se reconhecer e tem uma questão de imagem, né? Imagem ou de autoimagem. Eu percebo que sua literatura é muito imagética. Isso é proposital ou é fruto do que você quer, do seu recado mesmo, do que você quer dizer? É fruto do recado mesmo. Quando o meu exercício de escrita, eu não tenho exercício de escrita, na verdade.
Eu escrevo sempre que precisa desaguar alguma coisa que não sai de outra forma, né? Então, a forma de eu desaguar é na escrita, chorando também. Mas é trabalho? Você consegue, assim dizer... Porque o escritor, das primeiras coisas que eu aprendi a buscar a escrita enquanto produção, enquanto produtividade, publicação, patrocínio, vem toda essa parte laboral, que é ação, não é inspiração, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi: você tem que ser capaz de sentar e produzir. Como o marceneiro chega, abre a oficina dele, tem que ser capaz de produzir. Então, você é capaz de... Isso para você é trabalho? Com certeza, porque é tempo, né, que a gente leva, assim, também. Eu, recentemente, estou trabalhando em um livro, não sei quando ele vai ficar pronto, mas é um livro só de questões existenciais. E eu estou trabalhando para escrever esse livro, eu estou lendo, eu estou pesquisando, e acho que quem escreve precisa ler, né? A leitura é primordial para quem escreve. E acaba sendo trabalho, porque você pesquisa, você tem trocas, você lê artigos, você assiste documentários, e você realmente, como você falou, você senta e, não, eu vou produzir. E é o que eu estou fazendo com esse livro, né? Para 2021? Não sei. Melhor, para 2022? Não sei quando ele vai sair, eu estou assim, bem no meu ritmo. Estou escrevendo um livro de poemas eróticos, que vai sair provavelmente próximo ano. Tá. A editora é a Mirada. Isso. Que é de Recife. Exato. Vai continuar dela ou é muito cedo para dizer? Nela ou é cedo para dizer isso? Eu pretendo continuar, mas também já pensei numa publicação independente, eu comigo mesma. E aí, de repente, um movimento de captação de quem também precisa, né? Para produzir para outras pessoas. Acho que seria interessante isso. Uma produtora independente para poder chamar as pessoas e oferecer essa estrutura. Porque eu lembro que muita gente me perguntava como era o processo. E o processo você só sabe fazendo. É difícil ensinar, porque tem coisas ali que dependem do seu nome, depende de atitudes suas, de quem você conhece, enfim, não é simples. Demorou quanto tempo o seu processo de produção? Esse livro, como eu falei, ele foi uma compilação, né, assim, de várias fases. Tem texto aqui de 2016, 2015, né? Então, mas o processo assim de produção para o livro mesmo, contando com o financiamento coletivo, foram uns 6, 8 meses. Você sente que ele se esgotou assim, já está satisfeita ou diz não, aqui ainda falta, eu preciso de mais um para esgotar esses assuntos, esse conteúdo que eu quis passar? Ou ele cumpriu a função e parte agora para outra? Eu acho que hoje, né, eu considero que ele cumpriu o que eu queria passar para as pessoas, né? Eu queria passar exatamente isso, a força, a fraqueza também, porque é muito importante falarmos sobre fraquezas, o erotismo, o empoderamento no seu sentido real, no sentido real da palavra. Mas, como eu disse, também estou trabalhando num projeto de poemas eróticos. Então, esse livro também tem poemas eróticos. São coisas que eu quero escrever sempre, né? É o meu estilo de escrita, o erotismo, o existencialismo. Você estava falando do Cazuza e tal, eu acho que eu interrompi você. Eu queria saber mais daí do processo da música na sua vida. O processo da música sempre foi muito importante na minha vida, me acompanha desde pequena, porque os meus pais amam música antiga, então eu adoro MPB, adoro escutar Cássia Eller, Cazuza, Humberto do Engenheiros, né, também. Gosto muito de música antiga, assim, em geral. Gosto muito de jazz, de rock, adoro. Escuto todo tipo de música, né? E me inspira muito. Tem uma banda islandesa que eu amo, fico hipnotizada. E muitas vezes eu escrevo escutando essa banda, que é Sigur Rós. Não conheço. Como é que escreve? S-I-G-U-R-R-O-S. Não conheço. Jazz? Não, é um indie, assim. Sim. É mais instrumental. Tá. Como é a relação dos seus pais com o seu trabalho?
Minha mãe ama, minha mãe adora, meu pai também está super orgulhoso. O primeiro livro que minha mãe me deu foi o Dom Casmurro. Eu, uma criança, uma pivetinha, lendo Dom Casmurro, gente. E minha mãe sempre foi de me dar livros de presente, de me presentear com livros, então eu cresci lendo. Cresci numa biblioteca em casa, cresci ouvindo música, cresci ouvindo Nelson Gonçalves. Eu adoro essa nossa relação, porque ela apoia muito e ela se orgulha muito, né? Minha mãe escreve também, assim, para ela mesma, mas escreve, então é importante ter esse apoio, né? Como é seu dia a dia, Vitória? Eu acordo sempre tomando café, eu sou a louca do café. Eu tomo café e depois escrevo, depois fico pensando no que eu preciso produzir e estudo, leio livros, né? A leitura está muito presente na minha vida nos últimos anos. Como eu falei, né, eu considero muito importante você ter esse hábito da leitura. A rede social atrapalha ou ajuda? Os dois. Os dois, porque as redes sociais, principalmente nesse caos todo que a gente está vivendo, apresentam muitos gatilhos todos os dias. Então, a gente está muito bombardeado de gatilho o tempo todo, né? Ajuda porque, enfim, você está divulgando o seu trabalho, né? Eu trabalho ultimamente com literatura. Eu tenho uma loja também, a Corpo Literário, onde eu vendo produtos literários, canecas, quadrinhos, todos relacionados à arte, né? E eu sinto que, ao mesmo tempo que ajuda, ela pode atrapalhar justamente por isso, por ter um excesso de informação, sabe? Mas a sua rede social fala sobre você? Fala bem sobre você? Eu acho que a gente sempre mostra o que a gente quer mostrar, né? A gente não costuma mostrar as agruras, assim, a gente sempre mostra o que tá bom, né? Eu tento mostrar um pouco dos dois, porque ninguém é feliz 100% do tempo, né? Mas é possível ser poeta sem sofrer? E eu pergunto isso porque rede social é você vender ali uma ilusão de felicidade constante. E o poeta, por mergulhar muito nas suas questões existenciais, e, enfim, e ter toda essa dor de externar aquilo, traduzindo algo, não é um processo muito simples, nem muito fácil, nem muito rápido, nem indolor. Então, por isso é que eu pergunto, assim, você se coloca de uma forma nas redes sociais, mas tem todo um processo muito mais complexo para se exibir, para se mostrar, exibir no sentido da exibição, né? Enfim, então, como é que é essa contradição? Tem um livro que eu acho importante demais, todo mundo deveria ler, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu ainda não cheguei nele aí, mas está no Kindle. Ele é muito bom e ele mostra o quanto estamos todos adoecidos, né? Principalmente nessa era de redes sociais, enfim. E estamos todos cansados, gente. Todo dia a gente está exausto e, além de postar as nossas felicidades, as nossas conquistas, é importante também postarmos nas redes sociais que tudo isso também pode adoecer a gente. É uma contradição, né? Essa romantização de querer estar feliz o tempo todo, de não poder estar triste, né? Tem uma frase do Renato Pessoa, que é um escritor, um poeta cearense, que ele fala: triste dos poetas que não nascem tristes, né? Fernando Pessoa falava isso também de um jeito diferente, mas falava. Mas é uma composição interessante. Renato Pessoa? Renato Pessoa. Flor Bela espanca. Flor Bela era uma poeta triste, né? Então, eu não acho que os poetas são felizes, gente. Todos nós já somos tristes. Só as mães são felizes, né? Inerentemente temos sofrimentos. Então, os poetas, então... Bom, Vitória, eu agradeço imensamente esses nossos 30 minutinhos aqui de conversa, mas eu queria que você falasse, assim, alguma coisa que tem no seu livro que talvez é difícil, eu não falo nem de um trecho, mas algo que você quisesse externar, algo que tivesse aí que lhe parece interessante, que você queira mostrar, enfim. Tem um poema na página 57,
né, que ele fala de um abuso. E como eu falei no começo da entrevista, né, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, embora seja um assunto delicado, saber conversar sobre isso, né? Porque, como eu falei, as pessoas, elas fogem desse assunto, né? Por medo ou por, às vezes, nem ligar mesmo, sabe? Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Você quer ler um trechinho? Aham. Essa câmera aqui, ó. Acordei e sangrei. Abri as pernas, escorria. Olhei-me no espelho, as lágrimas da cor de tinto. Era o coração expelindo para os olhos a dor que expandia pelo corpo alanceado. Abri a boca, a saliva amarga. O grito endurecido na goela, preso pelo enforcamento. Os dentes duros, assustados, secos, com resquícios de pele. No momento exato do golpe, senti o gosto das vísceras. E a dor que causaram-me por eu ser mulher. Como estancar o sangramento de um trauma? Tem alguma coisa que eu não provoquei, que não perguntei, que você quisesse deixar como a última palavra? E, Eu acho que desde já, agradecendo a sua presença aqui conosco. Acho que tudo que falamos foi muito, muito importante e bonito. Foi um momento bonito e de potência, de força, né? Eu acho estarmos falando aqui é um ato revolucionário, porque estamos falando de literatura feminina, num governo que odeia a arte, que não valoriza a arte. Então, é um ato político isso. É muito, muito importante. Eu quero agradecer. Eu que agradeço a sua presença e agradeço também você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, uma nova edição do programa Acorda disponível para você. Obrigado pela boa companhia e até a semana que vem.